o Senhor Jesus não pode, em hipótese alguma, ser considerado um grande líder de alguma grande religião, tipo o cristianismo. Não é. Não foi com esse objetivo que ele veio. Jamais ele tinha isso em mente. Nunca jamais pediu para que nada fosse escrito a seu respeito. Nunca. Não há mandamento explícito para que cada palavra que ele dissesse, cada ensino falado, não há mandamento para que isso fosse anotado, escrito de forma criteriosa. Não existe. Absolutamente nada disso existe. Primeiro porque o Evangelho é mais do que palavra escrita, ele é espírito e vida. Jesus dizia que o que ele falava era espírito e vida. Espírito e vida não pode ser colocado em papel, em livro. Espírito e vida só pode ser colocado na consciência, no espírito, só pode ser imprimido no espírito humano, no coração do homem. É ali que, indelevelmente, espírito e vida é posto, você me entendeu? No coração do homem, para que desse modo ele se torne um novo ser e uma nova criatura pelo Evangelho. Portanto, Jesus não é líder de nenhuma religião, não é. Ele é o Cristo de Deus, que manifestado e que revelado ao homem, manifestado ao mundo, pelos seus ensinamentos, cada um de nós fosse tendo as suas vidas afetadas subversivamente para o bem, para a vida. Alguém pode pensar, bom, mas se nada do que ele tivesse dito não tivesse sido escrito, como que o Evangelho poderia ter chegado até nós? Cara, eu não tenho a mínima dúvida de que de algum modo ou de outro teria. Porque ninguém consegue deter o espírito da vida de Deus em Cristo. Não consegue. É um espírito que atravessa séculos, milênios. O espírito de Deus em Cristo não pode ser detido, retido por nada. Ainda que nenhum livro fosse escrito a seu respeito, mesmo assim o seu espírito se espalharia como fogo na terra. Você está me entendendo? O que eu digo, disse Jesus, é espírito e vida, a carne para nada aproveita. É óbvio que tudo o que ele disse, nem tudo, né? Porque foi compilado apenas o suficiente. É óbvio que tudo isso agora está aí nas nossas mãos, que a gente atende, a gente chama isso como Bíblia. Mas a verdade é que quando Paulo estava, por exemplo, escrevendo os seus escritos, suas epístolas, ele jamais pensou que isso um dia se tornaria parte da Bíblia, de uma Bíblia. Não, ele estava escrevendo as suas epístolas e as suas cartas a um grupo local, a uma igreja local, a uma assembleia local, a uma reunião de irmãos local, sabe? De modo que jamais passou pela mente
ou cabeça de Paulo de que um dia aquilo lá faria parte de uma Bíblia que estaria em cada cabeceira de cada casa, até os confins da terra. Não, jamais, jamais. Mas a verdade é que aí está a tal da Bíblia. E cada um tem a sua própria. E veja no que foi que deu e no que foi que aconteceu. Olha só como todos nós estamos, cada um com uma Bíblia na mão. Veja a confusão inevitável que todos nós, de uma forma ou de outra, criamos. E de dentro dessa confusão, aí temos milhares de vozes, nós temos muitos Jesuses, a gente tem essa coisa toda, essa doideira toda, essa maluquice toda de muitos apontando em todas as direções, e a gente teve a capacidade de fazer com que Jesus, em sua simplicidade, ficasse de fora de tudo isso. E ele faz realmente questão de ficar de fora de tudo isso que você vê ou concebe como sendo igreja. Você está me entendendo? Até porque essa coisa toda se tornou uma grande religião, a que nós chamamos de cristianismo, e muitos de nós crê mesmo que essa coisa toda foi fundada, foi criada por Jesus, cara. Olha a maluquice disso. Olha onde é que a gente chegou. E aí, já no livro de Apocalipse, em uma carta a uma daquelas 7 igrejas, a gente já vê, já naquela época, Jesus do lado de fora da igreja batendo, tentando chamar a atenção de alguém. Isso naquela época. Imagina nos dias de hoje. E você aí achando que Jesus está muito bem confortável dentro de tudo isso? Não está, cara. O Senhor Jesus quer distância de tudo isso. Isso não tem nada a ver com ele. Essa coisa só pertence única e tão somente ao cristianismo. E aí vocês vincularam essa coisa toda a Jesus. Ele não tem nada a ver com essa coisa toda. Não tem. Ele faz questão de estar e habitar com aqueles que entendem o Evangelho como sendo uma subversão de consciência, de espírito, de alma, uma subversão do controle de todas as coisas, uma subversão das religiões. Ele está com cada pessoinha que entende o Evangelho da sua forma mais simples. É com esses que ele está. E é a esses que ele chama. É a esses que ele chama para ser igreja. E nele, tais pessoinhas são igreja. São parte do seu corpo. Agora, essa coisa toda que aí está, cai fora disso, meu amigo. Antes que você nisso perca a sua alma. Você está me entendendo?